Olá, gente. Hoje nós vamos falar do sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O que vem a ser sistema nervoso central ou periférico? Na realidade, nós temos uma grande rede de neurônios que vão controlar todo o funcionamento do nosso corpo. Os neurônios vão se associar, formando órgãos, formando feixes, com a finalidade de integrar todo o funcionamento orgânico. Nós só não podemos esquecer que esse funcionamento orgânico ele irá trabalhar em conjunto com o sistema endócrino. O sistema nervoso e o sistema endócrino formam o que a gente chama de sistemas integradores. Mas vamos nos preocupar hoje com o sistema nervoso. Bem, como é que o sistema nervoso nasce? Na realidade, durante a fase de desenvolvimento embrionário, um grande tubo se forma na região dorsal do embrião. Esse tubo se denomina tubo neural. O tubo neural, então, começa a sofrer dilatações na região anterior dele. Ou seja, eu tenho um tubo que na ponta vai começar a dilatar, formando inicialmente 3 grandes dilatações: o proencéfalo, o mesencéfalo e o rombencéfalo. O proencéfalo vai posteriormente dar origem ao cérebro, ao tálamo e ao hipotálamo. O mesencéfalo não sofrerá grandes alterações. E o rombencéfalo vai dar origem ao bulbo, ao cerebelo e à medula. Mas o início da medula, a parte denominada de ponte, porque a medula que a gente conhece, na realidade, vai ser o trecho do tubo neural que não sofre dilatação. Então, o sistema nervoso, ele parte de um todo, se especializando e tornando-se o mais complexo sistema dentro do nosso organismo. Acontece que, para efeito de estudo anatômico, nós reunimos o mesencéfalo, o bulbo, a ponte, formando um grande tronco encefálico, a ligação entre o encéfalo e a medula raquidiana ou medula espinhal. Vamos olhar o encéfalo como um todo, para depois a gente olhar cada partezinha desse. Vamos olhar no nosso modelo. Então nós temos aqui, ó, o encéfalo, ele fica situado na caixa craniana, né, na região do crânio, que é uma linha imaginária do céu da boca para cima. Então todo o encéfalo está condicionado na caixa craniana e a medula desce pelo canal vertebral. Então nós temos a coluna vertebral e na coluna vertebral existe um canal por onde a medula espinhal vai passar. Então dessa maneira, todo o sistema nervoso dito central, que é composto pelo encéfalo e pela medula, estará protegido pelas estruturas ósseas. Vamos acompanhar agora parte a parte do nosso encéfalo, para que a gente possa entender com detalhes o que significa isso. Vamos lá. Bem, o nosso sistema nervoso, ele é subdividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Nós vamos pensar primeiro no sistema nervoso central, que é composto pelo encéfalo e pela medula raquidiana. Dentro do encéfalo, né, que é a estrutura que está na caixa craniana, o cérebro, o cerebelo, o bulbo, a ponte. Cada estrutura dessa tem uma função definida. Não podemos esquecer que tudo funciona como um conjunto. O cérebro é a parte que mais preenche todo o encéfalo, né? Ele ocupa em torno de 75% a 85% do nosso encéfalo. E se nós fizermos um corte nele longitudinal, nós vamos observar que ele é todo formado por reentrâncias, por entradas, que são chamadas de sulcos. Esses sulcos se sobrepõem a curvas, as denominadas circunvoluções. Na realidade, a área mais externa é o chamado córtex cerebral. E ele tem uma coloração cinza, por isso é chamado de massa cinzenta. Mas por que ele é cinza? Porque ele é formado pelos corpos dos neurônios, as regiões de processamento neuronial. Já a parte mais interna é a massa branca, porque ele é formado pelos dendritos e pelos axônios. Mas a grande maioria dos axônios aqui apresentam bainha de mielina. Lembra do revestimento do neurônio? Com isso, a coloração se torna branca. Então nós temos a massa cinzenta de forma externa, que é a área de processamento,
e a massa branca, que é a área interna, que é a área de transmissão do impulso, tanto de entrada no córtex quanto de saída no córtex. O nosso cérebro é dividido em duas metades, dois hemisférios, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. E esses hemisférios apresentam uma ligação através dessa estruturazinha aqui, chamada de corpo caloso. Na realidade, ele faz a ligação entre os dois hemisférios, o direito e o esquerdo. Sendo que a gente sabe que, além de cada regiãozinha do nosso córtex, né, dessa área aqui, ter uma função definida, a área auditiva, a área olfativa, a área de memória, a área de aprendizado, existe uma definição assim muito genérica, que o lado direito é o lado das áreas mais emocionais e o lado esquerdo do nosso cérebro, quer dizer, o hemisfério esquerdo, é a área de um raciocínio mais lógico. Mas lembre-se, há uma interligação constante entre eles através do corpo caloso. Todo esse trecho daqui é chamado tronco encefálico. E nós temos aqui a região do tálamo e a região do hipotálamo. A região do tálamo é a que vai fazer a convergência dos impulsos que chegam ao encéfalo, direcionando eles para a área do córtex, onde ocorrerá o processamento, e a saída deles em direção à medula espinhal, que vai transmitir os impulsos para todo o nosso corpo. Já a região do hipotálamo é a área de controle térmico, de controle hídrico. A região do hipotálamo é uma região assim misteriosa do nosso encéfalo. Ela é a sede das emoções, ela é a sede do controle de temperatura da gente. É ela que possui os chamados neurônios secretores. Os neurônios secretores são capazes de produzir hormônios que vão passar por uma glândulazinha chamada de hipófise e dela para o nosso corpo. É nessa região daqui que nós temos a produção do ADH, o hormônio antidiurético, aquele que controla a reabsorção de água lá no tubo contornado distal. Com isso, essa região responde pelo controle da água, o controle hídrico e o controle de temperatura. Esse trecho daqui é a região do mesencéfalo, que, junto como um todo, vai dar o controle do equilíbrio da gente. Só que, na realidade, o equilíbrio humano dos mamíferos, de uma maneira geral, ele é extremamente complexo. Ele não funciona sozinho. O mesencéfalo, associado ao funcionamento do cerebelo e da região da ponte, vai fazer com que o nosso cérebro tenha o posicionamento correto do nosso corpo. Mas para não sobrecarregar o funcionamento cerebral, esse trecho daqui do cerebelo, do mesencéfalo e da região da ponte, etc., são capazes de coordenar o equilíbrio através de reações complexas, como é o caso de um andar de bicicleta, se equilibrar, sentar, levantar. Eles conseguem controlar o posicionamento do nosso corpo através de informações oriundas da região da orelha interna. Então, o conjunto de informações vai manter o nosso corpo em equilíbrio. Esse finalzinho aqui, já aqui por baixo, chegando então, já quase na saída da medula espinhal, é o bulbo, ou medula oblonga. Na realidade, ele faz a coordenação cardiorrespiratória. É ele que vai manter a contração do diafragma e da musculatura intercostal para o mecanismo de inspiração e expiração. Só que ele não faz sozinho, ele aproveita e faz um controle cardíaco para que a gente tenha a regulação dita cardiorrespiratória. A partir daí, então, o sistema vai descer pela medula espinhal. A medula espinhal, então, é um feixe que vai correr por dentro do canal vertebral. Só que ela é interessante sob um aspecto. Enquanto nós temos no encéfalo, principalmente no cérebro, o córtex sendo a massa cinzenta e a região interna, a massa branca, na medula é o inverso. A área interna é a massa cinzenta, a área externa é a massa branca. Isso porque a massa cinzenta é o corpo do neurônio, é a área de processamento. Então, no caso da medula, a área de processamento é interno. Externamente a ela estão as ramificações que vão levar e trazer os impulsos nervosos. Porque a medula tem uma grande função: transmitir os impulsos do corpo para a área encefálica e levar a resposta da área encefálica para o corpo.
Além disso, a medula participa e muito do chamado sistema nervoso autônomo, que é um sistema que vai controlar determinadas funções do nosso corpo sem que o cérebro, cerebelo ou qualquer outra estrutura encefálica tenha que se preocupar. Então, dessa forma, nós vimos de uma maneira bem geral o sistema nervoso central, formado pelo encéfalo e pela medula. Agora, nós vamos falar das meninges. O que são as meninges? São membranas que revestem todo o sistema nervoso central, o encéfalo e a medula espinhal. Na realidade, existem 3 meninges: a dura mater, a aracnoide e a pia mater. Vamos dar uma olhadinha em cada uma do seu posicionamento a nível encefálico, lembrando que o posicionamento que a gente vê a nível encefálico é o mesmo da medula espinhal e as funçõezinhas dela. Vamos dar uma olhadinha no nosso esquema aqui. Nós temos aqui a estrutura óssea externa que forma o nosso crânio. A primeira meninge, situada logo abaixo da estrutura óssea, é a dura mater. É a meninge mais fibrosa, a mais resistente. Ela tem uma grande concentração de colágeno. Isso porque ela está muito próxima da estrutura óssea. A meninge intermediária é a chamada aracnoide. Ela ganha esse nome porque ela tem umas expansões, uns pilares que a apoiam sobre a terceira meninge, que é a pia mater, a mais sensível, a que fica apoiada mesmo no sistema nervoso central. Só que a aracnoide, ela é altamente vascularizada e ela irriga esses vasos sanguíneos em direção à pia mater, para nutrir a pia mater de uma maneira bem intensa, visto ser esta membrana a mais delicada, aquela que tem um contato muito íntimo com o sistema nervoso central. Só que entre a aracnoide e a pia mater existe um espaço, é o espaço subaracnoide. Esse espaço é preenchido por um líquido, o chamado líquido espinhal ou líquido cefalorraquidiano ou simplesmente licor. Esse líquido banha todo o sistema nervoso, inclusive ele é capaz de penetrar entre as reentrâncias do cérebro, entre os hemisférios. Qual é a finalidade desse líquido? É proteger o sistema nervoso central contra choques mecânicos. Isso porque qualquer traumatismo, qualquer pancada que aconteça na área óssea, as ondas de choque vão atravessar a dura mater, a aracnoide, e vão encontrar um outro meio, um meio aquoso. E quando a onda de choque muda para o meio aquoso, ela reduz, ela amortece, chegando então ao sistema nervoso central de uma maneira mais tênue. Então a finalidade das meninges é justamente o quê? Proteger todo o nosso sistema nervoso central, desde o encéfalo até a medula raquidiana. Bem, nós falamos no sistema como um todo. Agora nós vamos nos preocupar com a comunicação desse sistema com o resto do corpo com esse sistema. Vamos falar agora dos nervos. O que são nervos? Os nervos são um conjunto, são feixes de axônios ou de dendritos, revestidos por um tecido conjuntivo. Então, na realidade, você tem o corpo do neurônio e os dendritos se expandem formando feixes, ou o axônio. Só que, na realidade, o nervo não é formado por um dendrito, nem por um axônio. É um conjunto de dendritos, é um conjunto de axônio. Agora, dependendo do sentido do fluxo nervoso, esses nervos serão classificados de 3 formas. Se ele leva a informação para dentro de uma área de processamento, nós dizemos que esse nervo ele é sensitivo ou aferente. Se ele apenas traz a resposta da área de processamento, nós dizemos que ele é motor ou eferente. Acontece que existem nervos formados pelos 2 feixes. Um feixe que leva a informação, um feixe que traz a resposta. Neste caso, nós dizemos que esse nervo é um nervo misto. Agora, preste bem atenção, eles apenas estão juntos, mas cada um tem um sentido de tráfego. Lembra que o impulso nervoso não modifica o seu trajeto dentro de um neurônio. Bem, aonde nascem esses nervos? Nós temos 2 conjuntos. Aqueles que nascem no encéfalo
e aqueles que nascem na medula. Os que nascem no encéfalo são chamados de nervos cranianos e nós possuímos 12 pares. Os que nascem na medula são chamados de nervos espinhais ou nervos raquidianos, que nascem na medula espalhando para o corpo. São 31 pares. Bem, vamos olhar então aonde nascem os nervos cranianos, né? Eles aparecem, eles floram na base do encéfalo. Então nós temos aqui 12 pares de nervos. Vamos mostrar os mais importantes, aqueles que a gente já falou até agora, né? Esse nervo aqui, por exemplo, é o nervo visual. É ele que vai trazer a informação do cérebro para o olho, do olho para o cérebro. Há uma troca, né? Ele é um tipo de nervo misto. Então, na realidade, a imagem é captada no olho e transmitida para essa região de processamento. Esse aqui é o nervo olfativo. Esse aqui, esse pequenininho aqui, é o chamado nervo vago. Ele vai irrigar a área do sistema digestório, lá a nível estômago, intestino. Então, ele é um nervo muito importante para o nosso mecanismo digestório. Então, olha, cada raizinha dessa aqui é um nervo craniano. Então, nós vamos ter 12 pares de nervos cranianos. E ao longo da medula espinhal nascerão 31 pares. Acontece que a medula espinhal, ela participa também do sistema nervoso autônomo. Mas está lembrado que nós vimos que a medula tinha a massa cinzenta interna e a massa branca externa, ao contrário do encéfalo? Isso porque nós falamos dos nervos, que são feixes de dendritos e de axônio. E o corpo? O que o corpo do neurônio vai formar? O corpo do neurônio forma o gânglio nervoso. O gânglio nervoso é uma área de processamento fora do encéfalo. Na realidade, o encéfalo é uma grande área que vai processar todas as informações oriundas do nosso corpo. Mas espalhados pelo nosso corpo, principalmente junto a órgãos importantes, tais como fígado, intestino, coração, pâncreas e a nossa própria medula espinhal, existirão áreas menores de processamento. Essas áreas são formadas pelos corpos do neurônio e ganham o nome de gânglio nervoso. Bem, a entrada e a saída de um nervo e automaticamente o posicionamento de um gânglio nervoso na medula espinhal, ela se dá de uma maneira que nós chamamos de raiz. A raiz de um nervo é a entrada e a saída dele na área medular, na área de processamento. Vamos observar aqui como é que eles entram e eles saem da estrutura central da medula raquidiana. Vamos lá, olha só. Nós temos aqui as vértebras que formam a nossa coluna vertebral. Nessa regiãozinha daqui, junto às asas da vértebra, nesse trecho que corre aqui, nós temos o canal vertebral. Então é por aqui que passa a medula espinhal que nasceu lá no nosso encéfalo. Essas saídas aqui são os nervos que nascem da medula. Esse trecho aqui é a chamada raiz. Então nós temos aqui, ó, uma raiz, outra raiz. Essa região daqui é a chamada de raiz dorsal ou sensitiva. É por aqui que vai entrar a área de inervação. E essa é a raiz ventral ou motora. É por onde vai sair a informação. Então a informação entra, é processada aqui, ó, na massa cinzenta, que é a área de processamento medular, e a resposta sai por aqui. Existem 31 conjuntos de nervos espinhais, ou nervos raquidianos, que vão nascer justamente nessa saída daqui, ó, dessa medula aqui. É importante a gente lembrar que eles saem, olha só, entre uma vértebra e outra. Acontece que como as vértebras são sistemas ósseos, elas possuem nesse pedaço daqui discos cartilaginosos que vai amortecer o impacto de um osso com o outro, devido à nossa postura, à nossa movimentação da coluna. Determinados desgastes, determinadas posições físicas, esforço, podem fazer com que esse disco se desloque, estoure e pressione uma inervação dessa aqui.
Isso é que nós chamamos de hérnia de disco. Por isso a hérnia é tão dolorosa, por isso ela dá dificuldade motora. A raiz dorsal e a raiz ventral de um nervo é extremamente importante quando a gente olha a medula como um funcionamento do sistema nervoso autônomo. Acontece que, independente do sistema nervoso autônomo, nós nascemos com uma capacidade de defesa nata, ou seja, respostas elétricas, respostas nervosas, sem que nós precisemos pensar nisso. Esse fenômeno é chamado de um arco reflexo. Na realidade, é uma resposta de salvaguarda. Ele funciona para evitar que o nosso organismo sofra uma agressão maior do que naturalmente ela já sofreu, porque quando o ato acontece, alguma agressão já aconteceu. Um arco reflexo, então, ele pode ser dividido em simples ou composto. Depende de como a medula vai se comportar, porque é justamente a medula raquidiana que participará ativamente do processo do arco reflexo. Vamos acompanhar o nosso esqueminha aqui para que a gente possa entender o mecanismo de um arco reflexo. Um arco reflexo simples é aquele em que o estímulo vai acontecer, ele vai entrar por um nervo sensitivo, que é formado por neurônios sensitivos ou aferentes, passará pela área da medula, que compreende todo esse trecho aqui, e sairá através de um neurônio motor ou nervo motor, também denominado de eferente. Então acompanhe o trajeto comigo. O estímulo entrou, passou e saiu, indo a resposta para uma área muscular. Lembra daquela pancadinha que o médico dá no nosso joelho ou no nosso cotovelo? Esse se chama reflexo patelar. Na realidade, quando o médico bate, ele pressiona determinados gânglios, gerando um estímulo. A corrente elétrica vai atravessar todo o sistema e vai voltar no músculo. Por isso a nossa perna balança, por isso o nosso braço balança. Acontece que o nosso encéfalo não tomou conhecimento disso. Você até acha, porque você está vendo, mas a resposta elétrica foi direta. Mas em alguns momentos, ele toma consciência do fato. Ele toma através do chamado neurônio associativo. É o que nós chamamos de arco reflexo composto. Olha só, eu tenho um estímulo, o impulso vai entrar, e quando ele entra na área da medula, que corresponde a todo esse trecho, eu vou encontrar um neurônio associativo ou um neurônio de associação. Qual é a finalidade dele? É ligar o arco ao nosso sistema nervoso central, ao nosso encéfalo. A resposta vai continuar, por isso é um arco, ó. Partiu, passou e voltou. O encéfalo não precisa processar a informação para que o arco aconteça. Ele apenas vai tomar conhecimento de que o arco aconteceu. Por que que ele aconteceu? É como, por exemplo, você pega às vezes um objeto quente. Você pega um objeto quente e você solta esse objeto. Por quê? Porque ao segurar a temperatura, o estímulo, acionou aqui as terminações nervosas para o calor, o impulso veio pelo neurônio sensitivo, passou na nossa medula, veio a resposta para o braço e a mão abriu. Só que simultaneamente a isso, o neurônio associativo fez a conexão do arco com o nosso encéfalo. Então o encéfalo toma conhecimento do que aconteceu e, consequentemente, providenciará a resposta. Não a resposta do arco, mas uma resposta para que, novamente, isso aqui não aconteça, visto que a finalidade do arco reflexo é evitar danos maiores ao nosso organismo, que você queime mais a mão, ou bata alguma coisa no seu olho, bata a segunda, o seu olho vai fechar, né? A gente pisca quando alguma coisa toca. É um arco reflexo. Então, os arcos têm a finalidade de proteger. Vamos ver agora o funcionamento do sistema nervoso autônomo. Nós falamos tanto nele, mas na realidade, o que representa o sistema nervoso autônomo? Será que ele tem órgãos próprios? Será que na realidade ele funciona independente do central? Não, no fundo, todos eles funcionam de maneira
coordenada. Olhemos agora esse nosso organograma do sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico, era o que nós estamos falando, de nervos e gânglios, na realidade, ele vai funcionar para transmitir o impulso encéfalo-corpo, corpo-encéfalo, e também vai funcionar de maneira automática. Por essa razão, nós dividimos o sistema nervoso periférico em dois sistemas: periférico voluntário, periférico autônomo. O periférico voluntário é quando ele está sendo comandado diretamente pelo sistema nervoso central. Então, olha só, os nervos raquidianos nascem na medula, os nervos cranianos nascem no encéfalo. Só que o sistema é o quê? Voluntário. Por que ele é voluntário? Porque a conexão encéfalo, medula, medula e encéfalo, ela é consciente. Os nervos funcionam de maneira automática, mas por comando do encéfalo, por resposta da medula. Por resposta da medula, nervo raquidiano. Do encéfalo, nervo craniano. Então é o ato de quê? De andar, de falar, de gesticular. Isso é voluntário, ele acontece se você quiser. Porém, o mesmo conjunto de nervos pode trabalhar de maneira automática. É o caso do sistema nervoso autônomo. O nome está dizendo, ele é automático, autônomo, ele não depende de ninguém. Só que isso tem um problema. Se ele é autônomo, ele não tem um órgão controlador, como é o caso do central. Por esta razão, o sistema é subdividido em simpático e parasimpático. Na realidade, o funcionamento deles é o quê? Antagônico. Quando o simpático estimula, o parasimpático bloqueia. Quando o parasimpático bloqueia, o simpático estimula. Um exemplo, se o nosso coração bate mais rápido, é uma informação do simpático, mas ao mesmo tempo o parasimpático está mandando ele bater mais devagar. Quando o nosso intestino aumenta o peristaltismo, é uma ordem do parasimpático, mas ao mesmo tempo o simpático está mandando ele funcionar mais devagar. Então esse funcionamento aqui antagônico permite o equilíbrio, visto que não existe um órgão controlador. Só que vamos lembrar de nervo. Nervo era um feixe de dendrito ou de axônio. Mas se eu tenho um dendrito, se eu tenho um axônio, eu tenho que ter um corpo do neurônio no meio do caminho. E esse corpo é um gânglio. Só que, no sistema simpático, quer dizer, naqueles nervos que formam o sistema dito simpático, os seus gânglios vão ficar próximos da medula. Naqueles nervos que formam o parasimpático, os seus gânglios ficam próximos ou até dentro dos órgãos. Então, na realidade, o gânglio é uma área de processamento que não é encefálica, mas é importante. O autônomo tem a sua área de processamento, são os gânglios do simpático, são os gânglios do parasimpático. Esse mecanismo antagônico é que mantém a homeostase, que é o equilíbrio orgânico da gente. Mas lembra que quando nós falamos de neurônio, nós vimos que ele não se ligava a ninguém. Ele tinha um espaçozinho chamado de sinapse. E as sinapses funcionavam através dos chamados neurohormônios ou neurotransmissores. O sistema simpático e o sistema parasimpático, ele possui neurotransmissores próprios. O simpático, o mais importante neurotransmissor é a adrenalina ou noradrenalina. E o parasimpático é a acetilcolina. Então, os nervos que formam o sistema parasimpático, eles têm como comum o seu neurotransmissor, que é a acetilcolina. Os nervos que formam o sistema simpático têm o seu comum, que é a adrenalina ou noradrenalina, também conhecida nos meios médicos como epinefrina. Então, o sistema nervoso periférico, ele não é basicamente um conjunto de nervos,
Na realidade, ele é uma grande e complexa rede nervosa que interage a nível encefálico e orgânico, distúrbios do sistema nervoso. Mal de Alzheimer, Parkinson, esclerose múltipla, que é a destruição da bainha de mielina, demência. Todas essas doenças, todos esses distúrbios são provocados por falhas genéticas, ou já de forma hereditária, ou aquelas adquiridas ao longo da nossa vida. Lamentavelmente, isso é uma situação muito comum dentro da espécie humana. Vamos agora às nossas dicas de estudo. Estude o sistema nervoso como um todo, encéfalo, medula, sistema periférico, nervo, gânglio. Olhe com atenção o ato reflexo, o arco simples, o arco composto. Veja o funcionamento do sistema nervoso periférico. Não esqueça que ele está interligado ao sistema central, mas também funciona de maneira bem autônoma.